Fala, gente, vamos começar então? Vou ficar aqui mesmo no cantinho, vai. Ó, deixa eu dar uma olhada nas notícias, né? A gente tem ali umas coisas para sair já antes da abertura do mercado e depois perto ali das 9 e pouquinho, tá? Então, vamos ficar esperto ali no começo do dia e depois disso a gente tem o dia livre aí até o final do dia. A última notícia relevante aqui é às 14 horas e não que vai mexer no mercado, tá? É só notícias que vão sair aí. Então, né, lembrando que para quem quiser mais ali, tem a parte ali do Investing ali que sempre tem as notícias, tá? Só um resumão aqui para lembrar vocês que esqueceram. Turma, no dólar, né? Tirando bastante o zoom aí, tem um fundo aqui que a gente consegue ver o preço respeitando e por algum motivo, né, tá segurando nessa região aqui do 50 no 5,39 aqui, no 53,95, 53,94, né? Então é mais ou menos por aqui onde o preço está respeitando. O que acontece nesse cenário? Bom, a gente tem essas forças agindo aqui nessas regiões, né? Vou ficar de olho em movimentos para baixo aqui? Seria legal. Vou ficar de olho em movimentos para cima aqui? Seria legal. Lembrando que não é porque chegou aqui e deu qualquer um dos caras ali que a gente sempre olha, né, que a gente vai sair vendendo. É o jeito que ele chega, é o que acontece e como ele ameaça sair. São sempre esses três pontos que a gente leva em consideração. Isso a gente vai aplicar para os dois lados. E quando a gente vem para o índice, tirando o zoom aqui, a gente tem ele num canalzão aqui que só foi um pouco melhor reajustado. Por quê? Porque ele chegou a perder um pouco a 200. Antes a gente estava mais para cima aqui, né? E aí a gente tem de novo aquela situação dele respeitar o fundo aqui, né? Esse fundo que a gente estava olhando aqui, pô, de novo ele veio aqui e nesse caso tudo bem, né? Veio uma única vela aqui e foi onde foi embora. Só tem que tomar cuidado com essas regiões aqui, tá? Elas continuam sendo sim relevantes para o preço, tá? Claro, a gente também tem a 200 aqui fazendo o papel dela, etc e tal, mas olha esse topo aqui, ó. Né? Então essa região que está segurando o preço aqui, por quê? Ninguém sabe. Mas, né, para você fazer uma compra na 200 aqui, eu não venho, tá? Eu não bato de frente com essa região. Então, para mim fica mais fácil ainda, inclusive, acreditar em movimentos para baixo hoje, não partindo daqui, tá? Que é um dado. Vou até deletar isso aqui porque vai passar a ideia errada, né? Mas é para ter aquela tensão com essa região aqui, porque para quem tiver algum operacional que já permite sair comprando aqui, só dá um double check para ver se você não está esquecendo nenhum detalhe importante para mostrar que essa região pode te atrapalhar, tá? E vender aqui, a gente olha assim, parece que é pouca coisa, mas nem é tanto não, tá? Ó, a gente está falando de 500 pontos para baixo, então é um movimentinho mais ou menos razoável. Só que, a não ser que seja a primeira vela do dia aqui, de novo, qualquer uma dessas aqui que a gente sempre olha, né? Não nesse tamanho, tá, gente? Eu só estou ilustrando sempre aqui os três mosqueteiros que a gente usa. Mas ela saindo daqui já na primeira vela do dia, ela pode vir até perto da 200, tá? Mais ou menos aqui. Pode ser, eu acho um pouco arriscado, tá? Eu prefiro alguma coisa assim, e aí tem que ver se vai valer a pena com relação ao espaço até a 200. Se não, turma, aqui o preço tá se comprimindo. Se ele romper, ele explode. Se ele romper, ele explode também, né? Ou para cima ou para baixo. Então, toma cuidado, tá? Ah, então como é que vai fazer? Esse aqui você não vai querer operar porque você quer evitar risco. Aqui está muito esticado, ele pode falhar. Para baixo, que é o ideal, ele pode se atrapalhar por causa da pressão que está se acumulando aqui dentro. Qual que é o melhor cenário? Então não dá para operar? Então, mais ou menos. Eu estou falando aqui de risco, né? As operações aqui não dá, aqui para cima eu não vou fazer não, tá? Mas assim, para baixo aqui dependendo até consigo fazer, abaixo da 200 eu não faria, né? Acima da 200 dependendo do espaço e tempo que eu consigo fazer para vir até aqui, próximo, né? Mas o menos arriscado na minha opinião seria ele abrir em algum lugar aqui meio tranquilo, vir para baixo dessa região, né? E principalmente se ele conseguir vir até a 200 aqui, ó, né? E aí ele vai ser como se fosse um breakout ou um power breakout, dependendo, né, de como tiver as médias rápidas aqui, mas com o apoio da 9 e da 21, a 200 em cima, né? E aqui na região X, bem aqui, ó, né, ele vai dar qualquer um dos caras lá que a gente olha, não vou desenhar de novo, não. Qualquer um dos três mosqueteiros, tá? Vou colocar aqui 3M, beleza? E a gente já sabe o que é. Então é isso, né? E claro, gente, a gente não sabe onde vai ser a abertura. Vai que
numa abertura ele abre aqui, ó, um baita de um... Não é o que vai acontecer, acho, né? Mas aí ele vem e dá qualquer um dos caras aqui, ó. E a 9 lá longe, bem longe. Pô, cara, legal. Aí eu faço essa compra aqui também, com o stop aqui, tá? Porque eu sei que esse gap aqui inteiro, esse candle negativo enorme aqui, ele já fez um papel aqui de respirar, e como a gente está lateral, buscar as compras aqui pode ser interessante. E a venda só não vai ser interessante aqui, gente, por causa da regra que está sendo respeitada lá, ó, vamos colocar aqui, ó, desde o mais ou menos ali um pouquinho antes, um pouquinho para frente do meio do mês, né? Então, para ser mais exato, ó, desde o dia 22 para frente essa região está sendo complicada. E como a gente viu, não é bem uma região, né? É um cálculo matemático que o cara fez um simulador dentro do computador dele com mercado de mentira e essas linhas ainda eram respeitadas. Por que isso então? É matemática. E aí quando a matemática vem e ela faz ali um cenário, aí sim depois entra talvez a parte psicológica de todo mundo que está olhando e querendo operar essas regiões. Mas o fato que foi comprovado, isso é legal, e aí entra naquela, gente, foi comprovado, se você fizer na tua casa você vai ter os mesmos resultados, se eu fizer aqui eu vou ter os mesmos resultados, e a gente vai ver que em um mercado que funciona completamente aleatório, um mercado de mentira, essas linhas são respeitadas de modo matemático. Então é como se eu pudesse fazer, olha, vou jogar uma bolinha aqui, ela vai pingar em vários lugares, mas desse jeito que eu vou pingar, ela nunca vai poder bater até o teto, porque é respectivo ao primeiro movimento. E esse primeiro movimento ele vai sendo puxado para trás, para trás, para trás. E esses cálculos matemáticos, que são essas linhas, acabam criando cenários que lembram os padrões gráficos que todo mundo opera. Mas os padrões gráficos existem por causa das pessoas? Não. Por causa dessas porcentagens de até onde o resultado de um movimento inicial aconteceu pode chegar. Complicado, né? Mas eu tenho um vídeo falando sobre isso, porque eu achei muito legal, inclusive é um cara genial que fez isso, né? E se você pode replicar esses mesmos resultados em vários lugares, é assim que a ciência fala, ó, isso aqui não é mais discutido. É assim. A não ser que alguém consiga fazer um outro experimento que dá para ser replicado em todos os lugares, iguais esse, que mostre que isso está errado, que não é o caso, é que não dá para falar isso que agora pronto. Aí fica a gente já fala, mas pera, não é. Tá? Então, vamos lá, sendo sincero aqui e já diretão, sem muitas ideias, turma, esses cenários do preço fazer assim, é uma bandeira, é um triângulo, isso aqui matematicamente acontece em mercados de mentirinha que são feitos para funcionar de modo 100% aleatório, comprovando então que sem ter players com intuições ou com necessidades ou com viés dentro do mercado, esses padrões eles acontecem simplesmente por máquina comprando ou vendendo de modo aleatório quantidades e imposições. Mas quando isso acontece de modo aleatório, aí a gente entra. Aí o ser humano entra, olha e fala, opa, tem chance disso aqui acontecer. Mas a chance dela é melhor se ela estiver respeitando alguma coisa, se estiver acontecendo alguma coisa ali e tal. Aí a gente vai colocando coisas que às vezes pode até atrapalhar ou não esse cenário aí. Tá? Então achei muito legal. Fica aí só essa dica aí. Né? E é isso. Bom, muito obrigado por hoje. Um bom fim de semana para todos vocês aí e até!